Bom dia, amores. Bom dia. Acordei, vi a luz brilhar na sua testa. O amor invadiu meu coração. Despertei, vi o mundo florescer em minha volta. Todos juntos de mãos dadas, união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver. Pra curar, purificar, iluminar meu ser, na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também para eu me entregar e não deixar o ego resistir. Acordei. Bom dia, amores, que delícia estar aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz e emocionada por receber a Cristiane Ganzo. Eu quero contar para vocês uma breve história, arro, uma breve história sobre essa minha amizade com a Cris, antes de chamá-la aqui para o nosso encontro. A Cris, ela é uma psicóloga aqui de Porto Alegre, mas enfim, que já rodou o mundo inteiro e que atende pessoas no mundo inteiro. É uma psicóloga muito querida que fundou uma escola de educação emocional aqui em Porto Alegre, a Bororó Educação, que fica na Rua Bororó 25. E é uma casa assim de frente para o Rio Guaíba, quer dizer, o fundo da casa dá para o Rio Guaíba, mas é que esse fundo de casa para mim é a frente para o grande espetáculo que é um pôr do sol que acontece todos os dias ali para ela. Então isso já demonstra assim um enorme merecimento, né, de um espetáculo diário e que ela compartilha com a gente no nosso grupo de WhatsApp. E a Dália, a avó do Guilherme, meu filho, me levou até a Bororó. A Dália me apresentou para a Bororó e é uma casa abençoada mesmo, né? Um ponto de luz, luz de lucidez, onde eu frequentei durante muito tempo, até esse momento agora do isolamento. E é muito lindo que aqui a Bororó fala: meu sonho é um coração seja oferecida na arte. Vamos, Ingra, claro, vamos sim. A arte é extremamente curativa, né? Então, agora, nesse momento de isolamento, a Cris tem feito 1000 convivências, né? Aqui no Instagram, todo dia, fazendo lives e vários grupos de curação. Então, olha, eu acho que eu vou parar de falar e vou chamar aqui a Cris. Ela é uma pessoa adorável, com uma energia que vocês não fazem ideia. Eu chamo a Bororó, né, Cris? Acho que sim. Vamos lá. Ai, que alegria! E aí eu vou continuar essa história enquanto a Cris está entrando. O que aconteceu foi que quando eu escrevi... Ai, Cris! Ai, Mimosa! que Mimosa alegria! da tia! Mimosa da tia! Professora! Mimosa da tia! Querida, Ah, aí, ó, muito bom. eu vou te passar a palavra, mas eu quero fazer mais uma vez, porque é sempre um prazer fazer um agradecimento público, porque quando eu escrevi o meu primeiro livro, Medo do Sucesso, eu estava morrendo de medo, né? De expor todas as minhas fraquezas, as minhas limitações. E quando o livro estava assim, já nos finalmente, eu senti
que eu deveria mostrar, né, aquela autoanálise para uma pessoa que realmente entende disso, para essa pessoa dizer se essa autoanálise fazia algum sentido, né? Se eu estava falando muita besteira ali. E aí eu mandei Deus. a Dália mais uma vez me lembrou, Ingra, Cris e a Denise é irmã da Cris. Nessa época elas estavam fazendo muitos trabalhos juntas. E aí eu falei, ótima ideia, vou levar lá para as meninas. E a Cris foi uma pessoa que pegou aquele, né, imprimiu o livro e começou a ler e começou a me dar feedbacks tão maravilhosos, assim, foi a fonte de coragem para eu, de fato, publicar, e me deu vários toques, né, de coisas que eu poderia compreender com mais propriedade. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez publicamente a entrada da Cris e da Denise, né, nessa finalização do livro, porque foi fundamental para mim. Então, Cris, vamos aqui falar desse assunto que é fundamental na vida de qualquer pessoa, que é o autoconhecimento, que eu digo sempre, deveria ser ensinado na escola, né, assim, no Sim. ensino básico, e é um trabalho que eu vejo você fazendo. Então, amiga, professora, irmã, a casa é sua. Querida, amada, olha só, esse primeiro que essa música, da onde é essa música? Eu recebi, amiga, essa música. É, Canalizei. é, E foi interessante porque eu acordei um dia, ela veio pronta, eu sentei, escrevi, gravei a melodia, ela estava exatamente pronta. E essa música, ela foi uma cura para mim. Logo depois que eu canalizei, eu passei por um processo dos mais difíceis da minha vida e essa música me salvou. Então, uhum. assim, depois daquele momento, aí de vez em quando eu canto, né? Enfim, ela vem, eu canto e trabalhos de cura também. Mas ela me salvou, foi a primeira pessoa que ela salvou fui eu mesma. Eu, Querida, eu vou te pedir o seguinte, eu não sei se tu tem como fazer isso, se tu pudesse disponibilizar para nós a letra, sim. porque assim, Ingra, isso é de verdade assim, ó, lá atrás, lá atrás eu conheci ai meu Deus, Cris Cubas, se tu tá aí, me salva. Como é que é o nome de uma diretora de teatro aqui do Sul, que tem um trabalho, como é que é? A vizinha, é uma cara que trabalha Sim. muito com... Como é que é? Como é que é o nome dela? Peraí, eu Tá, esqueci também, mas é sim, uma peça tá. maravilhosa. Isso, bom dia vizinha, ou não sei, uma coisa assim, pois é, vizinha, sei lá. E ela trabalha muito com os textos do Caio Fernando Abreu e do Mário Quintana, né? Bom, vai vir o nome para nós, se a Cubas entrar em algum momento, vou pedir para Cubas. Débora. Débora Finocchiaro, pelo amor de Deus. Isso, é. E aí eu fui fazer aula com a Débora. Fui fazer aula de teatro com a Débora, aula particular. E aí eu pensei o seguinte, cara, a gente podia fazer alguma coisa com os textos de curação, né? E bom, e aí a Débora falou, olha, Cris, sim, só que a gente precisa para isso um edital, a gente precisa de recursos e tal. E aí, muitos anos depois, me chegou a Cris Cubas, que tinha trabalhado muitos anos com a Débora. E aí eu falei, Cris Cubas, pelo amor de Deus, Anne Cruz, que saudade. E aí eu falei, Cubas, pelo amor de Deus, vamos catar editais para que a gente faça coisas ligadas à arte, que é um lugar, Ingra, de absoluta curação. A ação artística, que é uma ação que fala direto com o coração, é, de verdade, o recurso mais potente da educação. A educação com arte, a educação com leveza, a educação com humor. Então, eu tô nesse lugar, né, querendo falar sobre a corda bamba das emoções, que tem a ver com o meu primeiro contato contigo, porque eu não sou muito de ler romance. Eu tenho, assim, de verdade, assim, uma predileção por biografias.
E quando chegou a tua, em parte, biografia naquele romance, que não é um romance, né? Eu não sei que categoria chamar. Eu me lembro que eu fiquei grudada no livro, eu não conseguia desgrudar, eu tinha um monte de coisa para fazer e eu estava assim, sublinhando. E assim, eu realmente devorei o livro. Bom, então assim eu acho que surgiu da minha parte, assim, uma admiração muito grande pela tua coragem. Pela tua coragem. Porque é necessário ter muita coragem para falar das nossas vulnerabilidades, né? E o medo do sucesso, acho que me pegou agora muito, muito recentemente, quando a gente está na terceira edição do curso SOS Emocional. E a primeira edição foi assim, tinha uma demanda represada, tinha um monte de gente. Aí a gente fez uma segunda edição e agora uma terceira edição. E nessa terceira edição, a gente percebeu assim, muito mais retraimento, muito menos pessoas chegando. E aí eu comecei assim, cara, o que tem, né? O que está acontecendo, além de toda a crise, além de tudo mais? A gente montou um valor bem bacana, bem acessível, e eu disse para as gurias o seguinte: olha, sabe o que mais? Se precisar botar aquelas placas de vendo ouro, sabe? Porque eu tô mesmo entregando ouro, então eu vou botar uma placa de vendo ouro e vou sair assim, 12 vezes de R$48,42. 12. Bom, brincadeira à parte, a Flávia Melissa olhou o curso e falou: cara, eu quero fazer. Só que eu acho que tu tá usando palavras que distanciam as pessoas, como autogestão emocional. Que sabe, tu fala umas palavras mais simples, como lidar com as emoções. Bom, e eu já vinha com esse negócio assim há muito tempo. As pessoas dizendo: ai, pois é, tu fala, toca meu coração, mas de vez em quando tem umas palavras que distanciam, assim, parece médico, né? Que quando quer evitar pergunta, começa a falar um medicalês, né? E afasta. E aí, Ingra, eu, muito humildemente, entendi esse negócio e estou tratando de falar uma linguagem mais direta, correndo o risco de me sentir uma velha ridícula. Né? Porque mais de 48... por outro lado, eu de verdade acho que a nossa grande missão, o nosso grande serviço é oferecer ferramentas acessíveis para as pessoas, numa linguagem direta. Então, quem ouve uma música cantada por ti, nem precisa ouvir a letra. Se ouvir a letra, aí é maravilha. Mas a pessoa já está num ritmo, né? A pessoa é embalada num ritmo de curação, num ritmo de cura. Bom, eu não posso cantar, porque eu canto, que me esborracho, e parece que eu estou falando assim, fora do tom. Então, é importante que cada um tenha a humildade de reconhecer o que sabe fazer, né? E a minha questão, de fato, é lidar com a corda bamba das emoções. Porque eu, em primeiríssimo lugar, necessito dessa vara de equilíbrio da corda bamba, que são, para mim, os conceitos, né? Então, eu acho que um conceito que tu trabalha muito, muito bem é o conceito da coragem e da vulnerabilidade, da nossa humanidade, que as pessoas dizem que é fragilidade. E aí, assim, por mais direta que eu deseje ser, eu trabalho com as palavras, eu faço uma diferença. Que frágil é uma interpretação idealizando o nosso desempenho. Porque nós não somos frágeis. Nós somos vulneráveis. Nós somos delicados. E essa nossa delicadeza é como a fábula do junco e do carvalho.
o Carvalho humilhava o junco, dizendo que o junco, por qualquer ventinho, se curvava. O junco é aquele capim. Sim. E aí veio uma tempestade. E aí o Carvalho amanheceu com as raízes do lado de fora porque ele tombou. Ele quebrou. E o junco se levantou quando passou o vento, né? Então, que a gente possa ser esse junco, que a gente possa ser essa lagartixa que deixa o rabo e cria um novo percurso. Então, eu fico, assim, muito inspirada na tua companhia. Oh, amiga, olha, e eu de fato, assim, tenho Meu coração fica muito feliz de poder estar aqui com você nessa conversa, porque eu sei que se não tem autoconhecimento, a gente não pode encontrar equilíbrio em nenhum setor da nossa vida. Sim. Olha o que a gente está vivendo agora, né? Assim, é um vendaval, é um furacão, Sim. que o autoconhecimento é esse olho do furacão. Não tem para onde correr. É olhar para dentro mesmo, é se avaliar mesmo, é se curar mesmo, esse curação, né? E quando você usa essa palavra curação, e ela escrita tem uma ação escrito grande, me lembra esse primeiro passo do autoconhecimento, que é a autorresponsabilidade. Aham. Então, assim, nunca é pouco falar que se a gente está sempre culpando os outros pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade, a gente está colocando na mão do outro o nosso Isso. poder de cocriação, de realização. Então, esses dias alguém falou, puxa vida, não lembro agora quem, que assim, o líder, ele aprende a levar a culpa. A pessoa falou culpa, mas essa culpa é a responsabilidade, porque a pessoa que lidera, o que é que ela faz? Eu fiz isso. Qualquer coisa que dê Aham. errado, ela pensa, fui eu que fiz isso. O que eu fiz que Aham. poderia ter dado outro Aham. resultado? Ela toma para Aham. si, isso que a gente chama de culpa e que eu chamo de responsabilidade, ela Sim. toma para si. E ao Sim. tomar para si, ela está tomando com isso o seu poder de mudança, de transformação. Então, assim, olhar para dentro, para mim, é o primeiro passinho do bebê, de uma maturidade Sim. emocional, espiritual, né? E o que eu percebo, Cris, é que essa sua escola emocional, ela faz o papel do que deveria estar na escola e que Sim. por não estar no ensino convencional, as pessoas crescem com essa criança interna muito Sim. imatura e tomando a Sim. frente de todas as relações. Então, assim, eu percebo que no seu trabalho, você pega essa criança que está à frente da vida das pessoas e, de fato, educa. Assim, Aham. com uma postura de muita paciência, de professora, de cuidado, de amor, porque estamos crianças ainda, né? E a Sim. hora é essa, ou a gente cresce ou não sei o que vai acontecer. Então, Sim. assim, essa sua fase que eu acompanho já tem alguns anos, de assumir esse lugar de professora, usando os meios de Aham. comunicação, usando a Sim. arte, usando a brincadeira, usando o humor, a sua energia, que é tudo isso junto. Aham. Se puder falar dessa experiência e do curso SOS Emocional, a terceira Sim. edição, é maravilhoso. Ingra, assim, quando eu te ouço falar e tu fala desse lugar do olho do furacão, é super linda a metáfora, porque o olho do furacão é um lugar onde o furacão não está. O olho do furacão é um centro de paz, é um centro em que nada acontece. É um centro da onde aquela força parte. Ela tem um ponto de repouso. Então, se a gente for para fora de si, a gente entra no redemoinho do furacão. Se a gente ficar concentrado em nós próprios, no nosso centro, a gente tem um silêncio de observação. E isso, nesse momento, é impressionante
tudo que está passando por nós, porque passa um monte de informação e eu trato de não tomar conhecimento, de não tomar contato. Aí, de repente, chega uma informação que é para assinar uma petição. Aí eu vou lá e clico. E aquele monte de lixo chegando e eu vou só assim driblando. Então, a escola de curação tem, inclusive, os mapas de curação, para quem é da tua rede e não nos conhece. Ai, bom dia, Gia. Bom dia. Tem esse mapa aqui que vocês podem pedir lá no Instagram do Bororó, que é o mapa da mina, né? A gente tem aqui o princípio básico do método curação, que é o acolhimento, que é esse lugar de não precisa concordar com os fatos. É preciso reconhecer, é bom reconhecer que os fatos estão aí, mas não precisa estar de acordo com eles. Aí a gente tem, embaixo desse céu, a gente tem um Pac-Man, um sol imenso, que enquanto a gente não aceita, não acolhe, não reconhece, hoje a Dália falou em aceitação, e o acolhimento é um pouco mais relaxado do que a aceitação, a gente, nesse sol, quando a gente olha para esse sol, ele tem 4 raios. A finitude, e a gente acolhe que tudo é transitório. A gente tem a regência da inconsciência, que a gente acolhe que o inconsciente é o nosso guia. A gente tem os outros, quando a gente acolhe que ninguém manda em ninguém. E o acaso, que é o grande mistério da vida. E aí a gente vai para outra parte, que é a responsabilidade pelo próprio cuidado. E aí a gente adoraria que ela fosse imensa, e ela não é. Ela é menorinha do que a gente gostaria. E aí tem uma pergunta que apoia a responsabilidade, que é quem eu sou, quem eu me torno frente a esse fato. E dessa pergunta a gente faz uma outra perguntinha assim sussurrada, que é qual é o meu desafio agora? Para responder esse desafio, a gente vai para a estrada de curação, que são esses 5 passos, que é desejar, perceber, significar, agir e refletir. E aí, Ingra, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é trabalhar com a educação, que é tornar isso uma informação simples de digerir. Então, eu gravei o SOS emocional, todo ele de 10 em 10 minutos, assim, com os temas bem pequenininhos, que é para a pessoa clicar lá. Ela tem acesso por 6 meses e ela tem uma mentoria 4 vezes, uma reunião de mentoria, perguntas e dúvidas e a nossa interação 1 vez por semana, durante 4 semanas, fora as aulas ao vivo comigo e com os facilitadores, a gente divide as pessoas nos grupos para conversar, e aulas bônus, material didático, bom, um monte de coisas. E a ideia central é poder tornar esse conhecimento uma ferramenta de autoconhecimento. Ninguém vai fazer esse trabalho por ninguém. Então, quando eu te ouço dizer que depois que tu canalizasse essa música, tu passasse por um perrengue, tu passasse por uma situação exigente, eu não tenho dúvida que a gente recebe a cruz do tamanho da força. Só que, se a gente vai buscar ferramentas para carregar a cruz depois que ela já está nas costas, é mais complicado. Então, é bom a gente buscar umas rodinhas, para a gente carregar o nosso peso sobre as ferramentas. Então, isso que tu diz da responsabilidade, que é o contrário da culpa, muda totalmente, absolutamente o rumo da prosa. E aí a gente não fica refém da nossa sorte, que tem a ver com o teu livro do medo do sucesso, quando a gente fica refém do medo. E eu, Ingra, não quero mais ficar refém do meu medo de que as pessoas falem mal de mim e que digam que eu virei uma velha ridícula
Eu tô assim, de verdade, com vontade, assim, de botar o bloco na rua. Sim. Eu acho, Cris, que os tempos estão pedindo para a gente botar nosso bloco na rua, né? Assim, Aham. meu Deus, eu me sinto chamada a botar esse bloco na rua diariamente. Assim, às vezes Uhum. eu começo a querer me recolher assim numa zoninha de conforto, vem a vida e me empurra de novo. Então, Aham. assim, e eu parei também de resistir a isso, né? Até no final da música eu falo isso, né? Não deixar o ego resistir. Porque o Ai, que ego lindo. é. Enfim, A letra. e aí o que eu queria até trazer também para essa conversa é resistir a quê, né? Tem algo maior acontecendo, meu Deus. A gente Sim, está vendo, né? sim, Existe um processo que é um processo macro e a gente está no sim, meio disso, que é o furacão, que é esse turbilhão de coisas que a gente tem que se firmar nesse centro de equilíbrio, né? Que é o sim, equilíbrio, a corda bamba, o equilíbrio. A gente tem que encontrar esse equilíbrio interno, porque lá fora ele não existe. Então, isso. assim, é aquela história do avião, coloca a máscara em você para depois ajudar alguém. Então, assim, meu Deus, a melhor maneira de ter amor próprio e amor ao próximo, que eu acho que Sim, não existe nem essa separação, né? é isso, Cuidar de mim, cuidar do outro é a mesma coisa. isso. Então, é a gente encontrar esse centro que eu sinto que também tem a ver com esse equilíbrio emocional também. Porque quando a Uhum. gente vai para a emocionalidade, a gente Isso. perde o equilíbrio e não consegue ajudar ninguém, nem a nós mesmos, Aham, a nós próprios. aham, Então, aham. isso tudo que está acontecendo, que está fora do nosso alcance, né, Isso. controlar, é esse primeiro passinho do coração, que é aceitar os fatos que estão chegando, né? E Sim, o que é que eu faço com isso? Então, assim, sim. tem algo maior, tem uma orquestração maior que a gente não tem compreensão ainda. Eu acredito até que um dia a gente pode ter, porque depois que passa o vendaval, a gente olha para trás e fala: meu Deus, isso foi bom de muitas maneiras, né? Aham, Isso teve um lado de crescimento que eu aham. posso honrar. Né? Eu fico Sim, com o crescimento que eu obtive e paro de reclamar porque foi um processo de purificação, crescimento, sim, amadurecimento, várias coisas, né? sim. Então, se você quiser falar um pouco sobre É, a nossa potência pessoal frente a algo muito maior, que eu não sei o que é ainda, né? sabe que outro dia eu fiz uma live com o Matheus Macedo, do Vida Veda, e ele falou em prepotência. E como eu gosto muito de trabalhar com as palavras, eu estava explicando que prepotência está do lado de um poder, assim, um poder do mal, assim, de fora para dentro, em que a gente se encolhe. E que a prepotência é essa força que tu está falando. Então, quando a gente está vivendo um fato, surge em nós uma versão, surge em nós uma pessoa que antes não tinha aparecido, porque a gente nunca tinha vivido aquela situação. Então, pela primeira vez no Bolinha Colorida, que é como eu chamo o planeta Terra, pela primeira vez no Bolinha Colorida, a gente está com uma oportunidade não só espiritual, e sim material, de reconhecer que tudo é um só. Porque o corona, ele fica parado em qualquer coisa. Em metal, não sei quantas horas, em plástico, não sei quanto, em pano, não sei quanto, em não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, é importante que a gente olhe para nós e perceba que a força do encontro do corona conosco mostra que se a gente cuidar do outro, a gente está cuidando de nós, e se a gente cuida de nós, a gente cuida do outro. E que essa separação entre eu e o outro, que na espiritualidade fica muito clara que não tem nenhum sentido, agora a gente está tendo uma experiência material disso. Não adianta, a minha mãe, ela bota a máscara embaixo do nariz.
Eu falo, mãe, é em cima do nariz, né? Então, pela primeira vez, a gente está tendo uma experiência de socializar o cuidado não egoisticamente, aonde o nosso amor por nós é um amor dirigido ao outro. E é nesse sentido que a gente resolveu, e que sim, o ano passado eu felizmente consegui gravar o curso, porque assim, como é que eu vou oferecer essas pilulinhas para mais pessoas e socializar o encontro? Não é possível que a gente se encontre um para um, uma pessoa para um terapeuta. Não dá. A gente está num momento em que a gente necessita doses e doses homeopáticas e em larga escala de instrução. Então, nesse momento, sim, a gente necessita distribuir ferramentas. E aí a Gisele diz assim, ó, desconstruir o que se idealiza causa luto. E, em geral, estamos com muito luto. Acha que as pessoas têm medo de lidar com a tristeza? Como acolher a tristeza? Bom, Gi, a Gi é uma das facilitadoras do método Curação, e a Gi é uma pessoa que tem uma trajetória em CNV e em yoga, e essa colocação da Gi é muito forte, né? As pessoas têm muito medo da tristeza, as pessoas não sabem o que fazer com a tristeza, as pessoas fogem da tristeza. E como acolher a tristeza? Gi, com coragem. Com coragem e com determinação. A gente tem três atitudes de curação. Vigor para acolher os resultados, disciplina para fazer a nossa parte e coragem para investigar. Então, sim, Gi, é bem importante que a gente não resista à tristeza. Não resista à tristeza. E aqui tem uma pessoa, a Lalana, aí eu não sei dizer os nomes, o ego, que foi uma coisa que tu falasse, o ego aqui resiste muito ao bloco na rua, gente. Então te espelha na Ingra. Sabe que a gente está atravessando no sincronário Maia a onda encantada do espelho. E nós já somos espelhos uns dos outros, né? Mas por 13 dias isso vai ficar reverberando na nosfera do planeta colorido, da bolinha colorida. Sabe, Cris, isso tudo que você está falando aí ressoa muito para mim sobre essa necessidade do momento da gente urgentemente se ajudar, né? Nesse olhar para dentro, nesse primeiro passo emergente no caminho do autoconhecimento, do equilíbrio. Eu até te digo que, enfim, durante esse ano de isolamento, eu fiz toda uma formação de constelação familiar, né? E eu tenho obedecido ordens superiores, assim, sabe? Eu sinto o chamado que essa conexão com o olho do furacão, com esse centro de quietude e da onde emana toda a força, como você disse lindamente, essa fonte de força e de equilíbrio também é fonte de mensagens. A tristeza é uma mensageira, né? Sim. As emoções são mensageiras, pelo amor de Deus. Se eu sinto raiva, essa raiva está me trazendo uma mensagem. Da onde ela brota, algo aconteceu. A tristeza, da onde brota, algo aconteceu. Então, assim, é uma mensagem da nossa alma que não está aqui tão à mão, né? A alma está numa dimensão mais profunda. Então, vem a emoção, que é a materialização de algo que está acontecendo num campo muito sutil. Então, assim, te escutando, eu ressoa em mim, porque eu hoje, né, também conduzo constelação familiar e tenho feito toda quarta-feira um encontro gratuito com um sorteio de uma constelação, e também estou fazendo encontros sobre essa ciência da visão sistêmica, e você com toda essa
universidade do autoconhecimento, isso me traz assim uma visão muito positiva, né, desse futuro que está sendo plantado agora, né, que tudo é no Sim, agora. Então, assim, a gente está sim. plantando agora para quem quer ver. Então, assim, quem tem olhos para ver, que veja, né? E que venha, e que se abra, e que pare de resistir, porque tá na cara, quando você fala da materialização da nossa unicidade, Isso, o universo trabalha dessa maneira. Né? Quando a isso. gente não enxerga algo que está no campo sutil, como, por exemplo, uma mensagem da alma que está sendo dita em forma de tristeza, de raiva, de revolta, quando a gente não ouve essa mensagem, ela precisa ser materializada. Isso é o amor Sim, universal. Então, o universo materializa essa mensagem que a gente não escutou, ou em forma de doença, ou em sim. algo que acontece na nossa vida, que é um acidente, enfim, que é um perrengue que a gente tem que lidar, né? Então, Aham. assim, quanto mais conscientes nos tornamos, menos a vida tem que criar um caos para a gente voltar Isso. para o caminho, né? Então, Maravilhoso, né? Ah, é maravilhoso. Ingra, essa ideia de que nós necessitamos legiões de terapeutas. Legiões. Eu fico pensando assim, precisa fazer psicologia? Não, não precisa. Não, não precisa. Os psicanalistas, assim, não necessitam ter feito medicina nem psicologia. Os psicanalistas são pessoas de qualquer formação universitária que queiram estudar psicanálise. Os terapeutas não precisam ser psicólogos ou médicos, tem muitas formas de terapia. Curação é uma delas. Então, eu acho que essa socialização do conhecimento, porque quando chegou o teu livro, eu pensei assim, que incrível, né? Uma pessoa com tanta visibilidade como um artista realmente passa por momentos de sombra, onde esse holofote projeta uma sombra. E poucos são aqueles que vão olhar essa sombra. Então, esse lugar de luz, ele também produz sombras. E aí é super importante alcançar ferramentas para que as pessoas possam distinguir. A culpa e a responsabilidade são absolutamente antagônicos. São, aonde tem um, não tem o outro. A culpa é a desresponsabilização da nossa zona de ação. Então, enquanto a gente... E aí tem uma outra coisa importante, que a culpa é um delírio de importância. Então a pessoa fica toda culpadinha, toda assim, ai meu Deus, eu não fiz tudo que eu poderia. Não, querida, tu não tinha mais nada para fazer. Tu não tinha nenhum coelho para tirar da cartola. Infelizmente, tu fizeste tudo que tu pudesse e deu nesta porcaria que deu. Mas é isso, ou não? Agora, essa glamourização, sabe? Ai, não. Ali eu acho que tem uma colocação que é para ti, Ingra, da Lalana. Como é bom ouvir isso. Ninguém ensina ninguém a trabalhar com o coração e a intuição para ajudar o outro. Só a sua própria história e a vida através de nós. Foi o que Nossa. você falou, que não precisa ser médico ou formação terapêutica para ajudar os irmãos. Não! Olha, a gente tá... E muitos lugares montaram hospitais de campanha, né? Hospitais de guerra, hospitais na tenda, fora do hospital. A gente está vivendo um momento em que são recrutadas todas as mãos, todas as terapias, todos os terapeutas, todas as sabedorias, todas as canalizações, todo o conhecimento. Não interessa de onde vem o conhecimento, gente. Nossa, que lindo. O conhecimento da psicologia do yoga, do Vedanta, tem mais de 7.000 anos, tem 10.000 anos, e nenhum deles era médico ou psicólogo.
Agora, sim, todos nós somos artistas de nós próprios. E aí a gente tem aquela série, né? Tem aqui, A Arte de Se Fazer Feliz, que é esse lugar de construção. E aí, Ingra, não tem como terceirizar esse negócio, né? Sim, Não sim. tem como terceirizar. Sim, e você sabe, Cris, a Bororó Educação foi um dos primeiros lugares que me trouxe essa flecha apontando para a autorresponsabilidade. Porque desde sempre vocês falaram, é você que tem que dar conta. Os cursos que eu fiz lá, indo com a Dália, com o Luciano também, às vezes levando o Gui, isso Ai, que sempre amor. foi. Isso sempre foi um mantra, sabe? É você que tem que dar conta, é você que está criando esse nó que não desata, né? Estou aqui colocando minhas palavras, mas vocês trazem isso assim muito esmiuçado, com muita clareza. Tem até imã de geladeira que a Dália tem. Que é uma coisa que, de fato, se a gente não aprende isso na escola, tudo bem, em algum momento a gente precisa aprender. E você está, nem sei há quantos anos, há muitos anos ensinando isso. Eu percebo que esses encontros, inclusive, Cris, esses encontros virtuais, mas onde as pessoas estão trocando ali ao vivo, deve ser, assim, de um poder de transformação e Sim, de cura impressionante, né? Porque é esse encontro mesmo aqui com a energia conectada sim. que a cura acontece, né? Sim, a gente está, se estou olhando o Guilherme dizendo flechinha para dentro. O Guilherme é um dos nossos facilitadores e Sim. ele leva um grupo de estudos que é gratuito da felicidade possível, né? E é muito lindo que a gente possa olhar para esse lugar de ensino. Eu estou nesse lugar desde 2007. E agora, 2020, eu fui para o online, né? E eu brinco que eu tô me estreando no online, porque eu não sei nem fazer um story. Hoje a Cubas falou, aperta no botão e fica apertando. Cara, assim, eu faço a maior atrapalhada, assim, enfim. Mas eu tô assim, botando, né, o meu bloco na rua. E aí, Ingra, eu acho que tem assim, uma importância bem, bem forte, isso que tu dissesse, do grupo e da família. Porque, assim, quando tu vinha com a Dália, quando tu vinha com o Luciano, ou quando tu vinha com o Léo, quando a gente tem uma coisa boa que a gente distribui e às vezes a família da gente não quer saber, porque a família da gente colocou a gente num papel, cristalizou e se acomodou. E aí, quando a gente muda o jeito de lidar com as coisas, todo mundo fica um pouco desacomodado. Uhum. E nesse lugar de desacomodação, é muito importante que a gente perceba humildemente que nós necessitamos muito uns dos outros. E que então a gente vai oferecer essa coisa que a gente aprendeu com toda a humildade, sem querer impor. Porque, Ingra, assim, ó, o lugar onde eu vejo as pessoas mais aproveitando curação, no início, são os ambientes de trabalho. Porque a pessoa no ambiente de trabalho, ela não tem tantas marcas. Eu me lembro que a gente fez uma live e tu contasse que tu fosse para a Bahia e tu estava, depois de muitos anos, num contato muito intenso com pessoas que tu já tinha uma certa zona de distanciamento. E que essa pandemia e o pandemônio que estão assim dentro de nós, essa crise de convívio, isso aparece quando a gente volta ou convive, às vezes, pela primeira vez
com tanta intensidade com os parentes da gente, né? Porque, né, parente a gente escolhe, mas a gente não sabe, a gente não tem consciência quando escolheu. Quando vê, tá ali, né, o parente. E aí, quando vê, tá todo mundo na mesma casa e não é facinho, né? Sim. Não é facinho. O Elias está dizendo que se sente um sortudo quando consegue assistir uma live tua. Oh, mas você sabe, Cris, isso que você está falando de parente, eu tenho um amigo que ele fala que o parente lidar bem, né, com a família de origem principalmente, é a primeira grande prova da espiritualidade. Porque, de fato, se o universo, na sua imensa sabedoria, nos coloca, ou a nossa alma também, junto com toda essa grande alma, a gente não sabe, esse é o grande mistério, mas a gente vem para lugares que são os nossos maiores desafios. Então, os temas de escola, né, o dever de casa de escola que a gente precisa para uma existência, ele vai estar principalmente aonde? Na família de origem, que é da Sim. onde... Que é um lugar muito mais difícil da gente fugir, né? A gente já nasce trabalhando os temas que a gente veio trabalhar de forma intensa. Sim. E depois até muita gente consegue fugir disso, mas eu te digo hoje, com um trabalho sistêmico, que eu conheço há mais de 20 anos, mas agora atuando mesmo como consteladora, se a pessoa foge dessa grande lição que é a família de origem, ela vai criar... vai viver dificuldades em vários setores da vida. Então, assim, não aceita pai e mãe como vai ter dificuldade no trabalho, vai ter dificuldade... Olha, acontecem muitas travas, porque esse tomar posse da vida é um pacote inteiro, não é só o lado bonzinho da mãe e do pai, porque somos todos humanos e precisamos nos aceitar. Então, assim, o pacote da vida é o pacotão da nossa ancestralidade. Quem não aceita a sua própria ancestralidade, quem não aceita pai e mãe e a força que veio através desses seres que abriram caminho para a gente, não toma a vida em toda a sua potência e não vivem o fluxo da vida que chegou até ele através dos pais, avós, nanana. E o fluxo da vida o que é? É o fluxo do amor. E não pode nem passar isso adiante, porque não soube receber. Então, meu Deus, né? Sabe que essa metáfora do a gente recebe o pacote, eu ouvi agora há pouco, eu estava com uma pessoa numa terapia individual e ela trouxe um negócio que é assim... a gente recebe o pacote, era uma aula de educação sexual na escola. E aí a pessoa disse assim, que as meninas eram um pacote de presente que uma vez aberto, nunca mais voltaria a ser o mesmo. E isso é uma coisa, assim, de terror, né? Assim, nossa, de manter a virgindade, não sei o que, não sei o que. E agora eu te ouvi falar do pacote e pensei assim... A família, transformando essa metáfora, a família é um pacote presente que uma vez aberto, nunca mais você vai conseguir fechar como era. Então é bom aceitar, é bom acolher, é bom abraçar, é bom reconhecer, seja o que for. Sim. Seja o que for. Sim. E aqui tem um reconhecimento para ti, do Elias. Há um ano atrás, Ingra estava numa live onde falei da minha relação difícil com meu pai. E me disse palavras que reverberaram e ajudam até hoje a lidar. E precisava ouvir isso. Faz todo sentido para mim. E uma outra também aqui para ti, é como se eu não tivesse fala nesse sistema, Ingra. Percebi que nunca tive. Só era a fazedora ouvindo todo mundo, mas também não a mim mesma, Florida. E aí, eu acho que, Ingra, tu abre esse pacote, né, com muita responsabilidade. Sim, sim. Que é o tomar. É esse pai e essa mãe que eu vim. É esse aí.
E a gente tem no curso SOS, a gente apresenta vários personagens, né? E tem um personagem que é o unicórnio alado, que é esse aqui. Eu separei para trazer para nós. Oh. E ele é a idealização. Então, se eu acho que eu merecia um pai melhor, uma mãe melhor, eu idealizo e me frustro com esse pai que eu tenho. Eu não preciso até achar esse meu pai a última maravilha do mundo. Eu não preciso. Claro. Eu preciso é respeitar que ele me deu a condição de existência. A partir disso, eu posso transformar a minha existência. Perfeito. Mas Sim. se eu não reconhecer, eu não tenho nem o que mudar. Sim, a gente tem que pegar esse pacote todo para fazer diferente. A gente tem que tomar posse primeiro. Se a gente não toma posse, a gente fica refém. E acontece um fenômeno, Cris, qualquer coisa. Quanto mais a gente nega, mais aquilo gruda na gente. Eu tenho falado isso, é a sombra. O que a gente faz quando a gente não quer uma sombra? A gente sai correndo, ela corre atrás da gente. Então, assim, a sombra está colada. A única maneira de dissolver uma sombra é jogar luz, é jogar consciência. Então, a gente tem que olhar para isso. Eu percebo que a nossa grande dificuldade de aceitação vem do nosso sistema de crenças, né? Da nossa cultura, da nossa sociedade, onde a gente acha que as limitações é algo a ser negado, escondido, jogado debaixo do tapete. Não, se eu tenho uma limitação, eu vou olhar para isso. Vamos alargar essa fronteira, vamos aprender sobre essa limitação. Não é feio ter fragilidade, ter limitação. Quem disse, né? Ter medo. Tudo isso é um grande caldeirão do que nós somos. E assim, essa dificuldade de aceitar o outro se transforma numa dificuldade de autoaceitação e assim, porque o nosso modelo de relação com nós mesmos vai refletir na relação com o outro. Então, assim, eu não me aceito, eu não aceito o outro. Começa na não aceitação de pai e mãe. E aí eu vou para o que você trouxe já no início da nossa conversa, que é a tal humildade, que é o humus, né? É da onde brota tudo que a gente pode florescer na vida. Né? A gente tem que ter esse humus para florescer. É a humildade. Começa na humildade perante pai e mãe. Aqui eu sou pequeno, aqui eu recebi algo muito maior, que é o bem maior, a vida. Então, assim, se colocar também, Cris, nesse lugar de humildade de pequeno perante pai e mãe, traz uma grande força. Porque assim, eu sou pequeno perante meu pai, perante a minha mãe, mas sou grande perante a vida. E a partir de agora, eu vou fazer a minha parte. Eu vou trazer a minha contribuição. A partir de agora sou eu. É parar de reclamar, então faz melhor. Então, assim, não está tão bom, faz melhor. Agradece o que recebeu e faz melhor. Então, assim, tem um jeito positivo de olhar para algo que a gente recebe e acha que precisa melhorar. Então, vamos fazer melhor, já que recebeu mais ou menos, né? Se coloca nesse lugar. Então, agora eu vou fazer, agora é comigo. Tu sabe, Ingra, que te ouvindo, eu me lembro que a gente tem umas palavrinhas que eu brinco quando eu dou aula. Quando eu dou aula, eu pego uma caneta vermelha, uma caneta verde e uma caneta preta. E eu pergunto assim, essa coisa que tu tá aí sentindo, que cor que ela tem, vermelho ou verde? Então, tu falasse agora na comparação. Se eu tô me comparando, ou se eu tô criticando, ou se eu tô lamentando, eu tô aqui nos vermelhinhos. Aí o meu trabalho é descer para cá, fazer esse trabalho de aterrar. E aí eu vou encontrar no reconhecimento o que eu aprendo com isso agora. Cada verbo tem uma pergunta. E do refletir é o que eu aprendo com isso agora. E aqui no verdinho tem celebrar, agradecer e compartilhar. É importante que a gente aprenda nessa posição de humildade, que eu nunca tinha associado com humus, e ela é muito fértil, essa associação. Se eu olho para mim
estrada, para a minha trajetória, para aquilo que foi possível fazer com humildade, eu posso agradecer. Porque certamente, amiguinho, você não chegou aqui sozinho. Você não brotou no universo. Você veio na nave mãe com a energia do encontro com o pai também. Então, são duas naves. Nesse encontro, você teve a oportunidade de ser alimentado para não morrer. Se a gente cai na laje e se a mãe sai caminhando, a gente morre. Então, não, você foi nascido, nutrido, cuidado, porque senão você tinha morrido de frio, tinha morrido de fome, tinha sido, assim, trucidado pelo ambiente agressivo e hostil do Bolinha Colorida, que não é só a Pachamama, é a Gaia, que tem vulcão, que tem tsunami. O Bolinha Colorida não é tão assim mimoso, o Bolinha Colorida é forte pra caceta. Então, esse lugar onde a gente está é um lugar de já ter vencido muitos obstáculos com muita ajuda de muita gente. Então, aí já está para agradecer. E aí o compartilhar, que eu acho que é um negócio muito lindo, há que saber com quem compartilhar. Não é com qualquer pessoa. Não é com qualquer pessoa. Né? Eu me lembro que o ano passado eu fiz uma live e uma pessoa fez uma obscenidade, assim, fez um negócio assim, quando eu vejo a tua boca, eu te imagino. Bom, um negócio tão horroroso, assim, que eu fiquei assim olhando, e aí eu acho que foi a Gisele que me salvou. A Gisele foi lá e denunciou a pessoa, não sei como é que aconteceu, alguém me fez um troço para aquela pessoa parar de encher o saco. Então, assim, é importante que a gente saiba com quem compartilhar, Ingra. E que a gente tenha o discernimento de que o que nós oferecemos não vai ser bem recebido por todos. Por mais amor que a gente tenha no coração. E aí é importante que nós saibamos nos retirar. Ou, assim, nos afastar. Tem pessoas que a gente só consegue amar à distância. Sim. A gente não consegue amar de pertinho. E tá bem. E tá bem. É a escolha de cada um, né? A gente também tem que respeitar essa escolha que muitas vezes pode significar a pessoa querer continuar no inferninho dela, querer continuar não enxergando o sagrado da vida, o sagrado das coisas, né? Eu, de fato, também, acho que isso também tem a ver com humildade e arrogância, Cris. Tenho saído diariamente desse lugar, né? E assim, todas as minhas professoras, e você também é uma pessoa que, no seu exemplo, demonstra muito essa humildade, essa aceitação das coisas. Claro, essa é a base da sua escola, mas eu tenho aprendido fortemente que eu não salvo ninguém, eu não quero salvar ninguém. Então, assim, me salvar no sentido de me curar demanda tanta energia, demanda tanto foco, tanto estudo constante, assim. Eu sonho à noite e, assim, o meu sonho me traz informações sobre o que eu estou vivendo. Eu tive essa noite sonhos muito significativos e eu passo o dia recebendo flashes do significado do que foi a minha noite, tudo que acontece agora, nesse exato instante. Eu estou observando o que eu sinto, como isso reverbera, o que abre de portal de compreensão. Então, assim, é um trabalho constante. Eu não tenho tempo de salvar ninguém, e nem posso, e nem é possível, entendeu? Então, assim, essa é a realidade. Cada um tem uma frase que me acompanha já há décadas e cada vez eu entendo mais, que é assim: quem se salva, salva o mundo. Então, é isso. Assim, a gente está conectado por uma grande rede de um campo unificado de consciência. Se eu consigo encontrar esse olho do furacão, esse centro, né, de paz, se eu consigo me curar e refletir isso para o mundo, se eu consigo fazer esses trabalhos, né, obedecer esse chamado interno e oferecer meus dons e me colocar a serviço de algo maior,
assim, cada passinho à frente, por milimétrico que seja, eu tenho certeza absoluta que está ajudando o coletivo e está me Com ajudando. certeza. É o único caminho, né, Cris, da gente ajudar o Sim. coletivo, é através desse mundo interno, dessa autoajuda, né, no bom Sim. sentido. Sim, sim. Eu sempre digo quando as pessoas falam mal da auto com U ajuda, eu digo que é porque as pessoas entenderam mal e elas estão falando de alta ajuda com L, do alto. Porque a única coisa que vale é o alto. Autoajuda, autoconhecimento, isso é o que vale, o resto não, né? O Sim, resto sim. não. Que lindo isso, quem se salva, salva o mundo. Que É, lindo, é, que é. lindo. A É, gente fala muito de três funcionamentos, que é o salvador, o perseguidor e a vítima. E aí a como gente é tem que uma é? lista, a Como gente é? tem Dá uma para lista falar? de personagens. Então, aqui apareceu o meu negócio que tem 15% de bateria, eu não sei se Ah, eu vou conseguir, mas é assim, o salvador, ele imagina que ele tem potências e habilidades que ele, na verdade, não tem. A vítima se sente no centro do mundo do outro. Então, tudo é contra ela, né? Então, ela tem uma grandiosidade, que é o tripé da idealização, que é o tripé da idealização é a arrogância, que a pessoa acha que ela é melhor do que os outros, a onipotência, ela inventa que ela tem habilidades que ela não tem, e a grandiosidade, ela inventa que ela é algo que ela não é, né? Então a vítima é essa grandiosidade, ela acha que está todo mundo perseguindo ela tá a última bolachinha do pacotinho. O salvador acha que ele tem a possibilidade de salvar, porque ele tem muitas habilidades e muitas ferramentas e muitas boias salva-vidas. E tem o perseguidor, que acha que ele é melhor do que o outro. Então ele vai ensinar o outro, ele vai criticar o outro para o bem do outro, mas ele termina perseguindo a pessoa. E sim. aí, essa tríade, esses três funcionamentos, a gente tem os personagens, que é o polvo, o ingênuo sincericida, a tia Candinha, o unicórnio alado. Aí tem um monte de coisa para a gente se divertir. Que maravilhoso, Cris. Você sabe É, assim se que cada divertir. vez mais eu percebo que na vida nós somos isso, personagens. E já Isso. viveu um personagem, são arquétipos, né? Já São. viveu aquele personagem, você pode mudar de personagem. De repente você acorda, fala: "Meu Deus, eu tô há 10 anos Muda, sendo vítima. Ai, não quero mais, cansei, sabe? Agora eu muda. vou me ajudar, vou ajudar quem quiser". Então, É, nós temos essa possibilidade, né, sim, de mudar de pele. Isso aqui é um personagem mesmo. A gente nasceu isso. nesse corpo, nessa história, estamos aqui nessa existência. É bom lembrar, findável, né? A gente não vai ser avisado que vai morrer. Daqui a uma hora a senhora não está Não, mais aqui, ou daqui a uma semana não sabemos. Então, assim, isso. cada minuto do nosso tempo é sagrado. E isso É pode. isso aí. Então, Que nossa, lindo. Cris, que maravilha te receber aqui. Amada. Eu Obrigada. desejo assim que seja mesmo cada vez mais frutífera e ampliada esse seu trabalho Que nos bom. corações, nas mentes, nas almas das pessoas, porque assim eu sou testemunha, eu tenho vivenciado tudo que você ensina e é uma bênção, viu? Gratidão pelo seu serviço. Querida, querida, gratidão, gratidão ao teu serviço. Gratidão ao teu Hum, serviço. Muito hum, obrigada, Ingrid. Muito hum, obrigada. hum. Um Beijo no teu beijo. coração. Um Um beijo beijo. também. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Dália está aqui com a gente. Um Aqui beijo. tem uma pergunta aqui. O que é aqui? Qual a É, diferença entre o salvador e o perseguidor? O salvador, ele se coloca num lugar onipotente, de ter habilidades, e o perseguidor num lugar da arrogância. Ele imagina que ele é melhor do que o outro. E aí ele persegue o outro porque ele quer ajudar o outro, ajudar o outro.
a ensinar isso e aquilo. A Dália está te convidando aqui. O teatro seria um ótimo canal. Ai, sim, Indra, vamos! Vamos sim, vamos sim. Vamos! Isso Cubas! tá na forminha. Cubas, vamos agilizar isso. A Paty Cubas, consegue aí um financiamento para nós. boa. E a Paty também da fanpage está aqui. Ai, que bom. Maravilha. Olha, gente, quem quiser saber mais sobre os personagens, vamos fazer esse SOS emocional, terceira edição, porque é só aí que pode aprofundar, porque são muitas camadas, tudo isso é muito profundo, muito amplo. Essa live é só assim. Uma pílula de amor, né? De compartilhamento. Querida, gratidão, amor. Beijo. Gratidão. Um beijo. Beijo. Até já, amiga. Até.